Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird, dia 25 de junho, e os mercados abriram operando em leve queda. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente vê o índice operando em campo negativo na ordem de uma queda de 0,30%, tá? É um pouco do que a gente espera depois da forte alta da semana passada. A gente viu os indicadores econômicos muito mais fortes em Brasil, principalmente, mas ainda o cenário internacional não traz tanto conforto do ponto de vista economia real, né? A gente vê a possibilidade de Estados Unidos vir com um afrouxo monetário muito mais próxima da realidade, por isso todos os olhos hoje vão para os dizeres dos membros do Fed, inclusive o Powell, o presidente do Fed, tá? Então, boa parte da atenção do mercado vai estar no discurso e a gente espera uma posição muito mais dovish, né? Quer dizer, muito mais pró a queda de taxa de juros em Estados Unidos, e isso deve só seguir a tendência que a gente vem observando lá fora, ainda que no Brasil o que vai fazer mais preço é de fato a retomada da discussão da reforma da Previdência, que acontece hoje, essa retomada, e a gente deve ter um total de 9 horas e 20 minutos de parlamentares discursando. A gente tem na pauta hoje 52 parlamentares para estarem falando sobre a reforma da Previdência, e isso deve se alongar bastante. Ainda que seja esperado uma votação já nessa semana da pauta da reforma da Previdência na comissão especial, o ciclo político deve ser mais forte do que o ciclo matemático desse processo. Apesar da gente já poder entrar aí ao longo dessa semana em votações, vai depender muito da questão política e principalmente das concessões do Poder Executivo para com os extras no orçamento dos parlamentares, né? Então, das brigas dos parlamentares. Então, o processo político vai ser muito mais importante do que o processo matemático. Eu acho que é importante a gente estar falando também sobre a ata do Copom, que ele divulgou nessa manhã, também com um discurso muito mais próximo daquilo, num corte de taxa de juros, já colocando isso como uma pauta que pode ser real, sim, um novo corte na Selic, porém colocando também com muita ênfase que a maior necessidade do Brasil não é um ajuste monetário, e sim as reformas, colocando mais pressão no legislativo para que isso seja aprovado para destravar crescimento. O Roberto Campos Neto, ele se coloca muito de uma maneira, do nosso ponto de vista aqui, muito assertiva, né? Dizendo que não é através de política monetária que a gente vai destravar crescimento no Brasil, né? O país não está vivendo esse momento de ajustes monetários, significando muitos deslanches aí na economia. A gente depende de reformas estruturais, tá? Então, super alinhada com o mercado, o Roberto Campos coloca muito essa pauta em jogo, e aí mais pressão para o legislativo poder aprovar um tema que é tão controverso. É importante também nessa retomada de reforma da Previdência, muito provavelmente já vem alguns novos ajustes no texto, tá, da reforma. E aí a gente vai saber se a queda aí de braço entre Paulo Guedes e o legislativo, quem está levando vantagem nesses novos ajustes. O Paulo Guedes criticou duramente a não inclusão do regime de capitalização e principalmente os estados e municípios fora dessa reforma da Previdência, e aí a gente vai ver se teve algum ajuste nesse sentido, que seria um ponto favorável para Paulo Guedes, ou do contrário, o legislativo continua com a sua agenda e essa pauta fica para um segundo momento de reforma. Um ponto super importante também, falando um pouquinho das empresas, a gente está vendo o preço da celulose fibra curta na China ter um novo recuo, está caindo $20 por tonelada para $547 por tonelada. Isso impacta negativamente Suzano, Klabin e etc. Então, muita atenção nesses players que devem sofrer aí com essa menor cotação da commodity. Apesar de Suzano apresentar um ponto atrativo para a entrada no papel, a gente entende que entra um pouco na contramão de reforma, de dólar. Então, por mais que esteja atrativo, você tem um momento desfavorável
para aquisição dessas ações, então podem ter novas correções, talvez não seja o momento de capturar upside nelas, tá? Falando um pouquinho também de peste suína, dos frigoríficos na China, a gente viu os números explodirem, tá? Apesar da boa parte da correção dentro de BRF, JBS, entre outros exportadores brasileiros de carne, o nível de demanda por carne suína na China aumentou muito, tá? A alta foi de mais ou menos 63% na comparação ano contra ano do mesmo período. E esse surto de peste suína ainda não acabou, tá? Então a gente ainda está em números correntes aí de abates dentro da China, o que deve aumentar muito a demanda ainda da carne brasileira e os preços podem ter um novo ajuste sim, tá? Alguns dados do Secex mostram que os preços de carne suína exportada pelo Brasil já estão refletindo tal cenário, tá? E em junho o preço disparou quase 50% na comparação mês contra mês, então um mês seguido do outro, ainda que no ano contra ano essa diferença tenha sido 72%, tá? A estimativa por parte da associação a BPA, tá? A Associação dos Produtores, é que as exportações do produto tenham uma alta de 20% em 2019, considerando os efeitos da China. É possível que isso no ano completo, em 2019, 20% a mais seja exportado. Talvez esse número possa ainda ter um reajuste para cima, tá bom? Então, bastante atenção aí nos produtores de proteína. A gente vem falando bastante desse case já tem algumas semanas, acho que mais de um mês. Trades de curto prazo podem observar que é uma pauta muito latente a proteína brasileira sendo exportada para a China. Pessoal, fico por aqui. Todos os olhos atentos aos dizeres do pessoal do Fed e também a reforma da Previdência, como que vem esse novo texto da Comissão Especial. Tá bom? Um bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.